Você, profissional da psicologia que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui com o professor Welton para falar um pouquinho sobre a nossa pós-graduação, alguns transtornos sobre a nossa pós-graduação em TCC e Psicopatologia Avançada. Vamos lá, professor, se apresente para nós. Obrigado, pelo convite, né, estar fazendo a honra aqui nesse primeiro podcast da sua pós-graduação. Já é um sucesso, né, falar sobre psicopatologia e avançada ainda, então vamos aprofundar um pouquinho nas práticas clínicas, né. Eu sou o Elton Oliveira, sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento, em desenvolvimento infantil, em psicopatologia também clínica, e agora estou também fazendo uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, voltado para crianças e adolescentes. Então, meu público é as criancinhas de 0 até 12 anos, e também trabalho bastante com transtornos, né, principalmente do neurodesenvolvimento, que é crianças com TDAH, com autismo, com transtornos de conduta, então é transtorno do opositor, e outros transtornos relacionados também, principalmente à infância e adolescência. Muito bem, parabéns. Obrigado. Tão novinho, né? Sim. Professor, fala um pouquinho pra gente sobre o TDAH em si, né, como que é feito esse diagnóstico, com que idade seria esse diagnóstico? Explica um pouquinho pra gente. Ótimo. Quando nós falamos do TDAH, né, nós vamos estar falando sobre o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, para isso, nós precisamos entender o que é o transtorno do neurodesenvolvimento. No transtorno do neurodesenvolvimento, nós trabalhamos com condições que é dada na infância. Então, o TDAH, ele precisa ter inícios, né, de sinais e sintomas na infância. No DSM-5, TR, é descrito que é antes dos 12 anos de idade, para que a gente consiga ali dar um diagnóstico. A partir dos critérios diagnósticos, nós vamos para o déficit de atenção e também hiperatividade ou impulsividade. Quando nós falamos de desatenção, nós temos algumas, frequências, né, de comportamento que acontece ali numa média de 1 ou 2 dos sintomas, que pode ser atentar-se a vários estímulos, não conseguir focar em uma tarefa específica e Uhum. dentre outras situações. Quando nós referimos à hiperatividade, é aquela criança bastante agitada, está o tempo todo mexendo com a mão, mexendo na cadeira, às vezes é uma criança que sobe em cima da mesa, que ela não consegue ficar muito tempo sentado e também, em organizar as suas tarefas. Então se você passar uma atividade para ela ali, que é muito complexa, ela não vai conseguir permanecer por muito tempo. Uhum. Então, essa é uma das características do transtorno do TDAH. E quando, nós falamos, né, dessas características, nós precisamos de alguns contextos também, né, porque quando nós vamos falar de um diagnóstico, principalmente referido, né, a transtornos do neurodesenvolvimento, nós precisamos de uma certa intensidade, nós precisamos de frequência, nós precisamos de um contexto e também de um sofrimento específico. Quando nós nos referimos ao TDAH, nós precisamos com que ele manifeste sintomas de hiperatividade em 2 contextos, ou seja, em casa e na escola, se for adulto, em casa e no trabalho. Hum. Então precisa que aconteça nesses 2 lugares. Não é simplesmente naquelas de internet que vai lá: "Ah, o TDAH é isso". Não, o TDAH é muito mais que isso. Nós temos um manual gigantesco sobre transtornos psicológicos e nele nós temos uma cláusula específica para o transtorno do neurodesenvolvimento. Dentro dele tem o TDAH, que tem várias características e sinais de sintomas ali para dar um diagnóstico. Lembrando, quando nós falamos de um diagnóstico, nós estamos falando de condições. Então, quando nós falamos de condições, todos nós podemos ou não ter uma predisposição ali, vai depender do ambiente, das questões genéticas para desencadear ou não. E também, né, sobre as manifestações desses sinais, sintomas, vai ser diferente para cada criança. Então você pode pegar uma criança que é muito prevalente ali a desatenção, mas nós podemos pegar uma criança que tem uma desatenção e a hiperatividade, ou nós podemos pegar uma criança que tem só a hiperatividade. Então, ele é muito complexo. Então não é algo rígido, tipo: "Ah, é aquela criança que não consegue prestar atenção". Tá, mas nós precisamos de mais informações, não é simplesmente lá: "Ah, ela tá desatenta". Tá, mas por que ela está desatenta? Porque nos sintomas, se nós pegarmos o manual hoje, nosso Uhum. DSM-5-TR,
nós vamos passar ele todos nós vamos caber dentro de algum Sim, um transtorno ali. Por quê? Muita das vezes nós temos ou passou por algum momento estressor durante a nossa vida, que nos fez ter aquela manifestação de comportamento ali dentro daquele ambiente. Mas isso tudo vai depender de outras características também. Onde é manifestado a característica? Qual é a frequência desses sintomas, dessa manifestação desses sintomas? Qual que é a intensidade desses sintomas? Então, quando nós falamos de desatenção, nós temos outros transtornos também relacionados à desatenção. sim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós ouvimos muito, né, na internet Uhum. sobre um transtorno específico e nós tendemos a ir só para aquele transtorno, mas não. Dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, nós temos transtorno da comunicação, nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, que também acontece com crianças. Nós temos uma variedade de outros transtornos que pode vir a manifestar ou não, que tem sintomas parecidos, assim como as comorbidades, que são outros diagnósticos associados. Assim, quando você trouxe sobre o transtorno do estresse pós-traumático em criança, não é falado, a gente não conhece isso, né, a gente praticamente não se ouve falar, pensa só no estresse pós-traumático policiais, Uhum. soldado de guerra, né, e hoje não, né. Sim, e na nossa pós-graduação nós vamos estar aprofundando mais em como manejar e como identificar o transtorno de estresse pós-traumático em criança. Mas quando nós referimos ao transtorno de estresse pós-traumático em crianças abaixo de 6 anos, nós temos lá uma cláusula específica no DSM-5-TR. Quando nós falamos de trauma em geral, nós precisamos que a pessoa ela vivencie, que ela experiencie alguma lesão corporal ou uma ameaça de morte e ou violência sexual. Quando nós falamos de crianças com mais de 6 anos, isso pode acontecer vivenciando uma ameaça de morte ou um abuso sexual ali, com uma pessoa próxima, então não é necessariamente ela precisa passar por aquilo, mas se for um amigo muito próximo ou se for um familiar muito próximo dela, ela pode sim vir a ter desencadear esse transtorno de estresse pós-traumático. Quando nós falamos com criança abaixo de 6 anos, esse desencadeamento, esse evento, né, ele precisa acontecer com o familiar ou cuidador, ele não acontece com um amigo, devido às questões ali do desenvolvimento da criança, onde ela está numa fase muito focada no centralismo, né. Uhum. Então o maior fonte de apego dela são os cuidadores, aquelas pessoas que estão o tempo todo com ela. Então eles precisam passar por esse evento estressor. Quando esse evento estressor acontece, ela começa a manifestar alguns sintomas e muitas das vezes é através de brincadeira. Então ela tem uma inibição ali das suas questões emocionais, ou seja, ela para de brincar, ela começa a evitar lugares ou até mesmo pensamentos ali, que faz lembrar daquela situação estressora. Ela começa a chorar bastante, ela começa a ter sonhos ali meio que disfuncionais, né, então ela começa a manifestar esses sinais e sintomas através dessas questões mais simbólicas. Isso me faz pensar na facilidade que tem da gente confundir o transtorno de estresse pós-traumático com fobia social, por exemplo. Exatamente, mas vai diferenciar da frequência. Uhum, Lembrando que no transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa ela precisa passar por esses 3 tipos de evento. Então, uhum, uma lesão corporal, uhum. um abuso sexual ou ameaça de morte. Um dos 3 no Um caso. dos 3, Uhum. exato. Que aí é um evento muito estressor que vai poder vir desencadear ou não. Um fator muito interessante sobre o transtorno de estresse pós-traumático que as pessoas não comentam sobre, é que ele tem um processo chamado que é um desencadeamento a longo prazo. Uhum. É como se eu posso ter vivenciar um transtorno de estresse pós-traumático hoje, um evento estressor pode me fazer ter esse estresse pós-traumático, mas ele vai manifestar os sinais e sintomas de uma prevalência de 3 ou até 6 meses, que é o evento tardio, que a gente Uhum, chama, né. Então, pode vir a manifestar os sintomas só durante um período muito mais tardio. uhum, Agora, quando nós voltamos para o transtorno de ansiedade social, né, que é o uhum, que você falou, é uma associação que ele faz durante um evento ali de questões sociais, quando ele é muito exposto a questões sociais. Pode ser num discurso, pode ser numa palestra, pode ser quando foi apresentar ali uma demanda na escola, e uhum. aí fizeram muita chacota dele, né, e aí ele acaba se inibindo ali socialmente daquelas situações. Então sempre quando ele é exposto para falar em público, gera aquela ansiedade extrema e aqueles pensamentos disfuncionais de tipo: "Nossa, o que que eles vão pensar de mim?". Coisas Não sou dessa bom o natureza. suficiente. Exato, não sou bom o suficiente, aí vai vir esses, pensamentos disfuncionais, né.
por esse caminho. Muito bem. Então, assim, o transtorno do neurodesenvolvimento é um transtorno que a criança já nasce, ela tem uma predisposição genética e Uhum, aí ela já nasce com ele. uhum. O transtorno do estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade é um transtorno adquirido, então Isso. pode ser muito comórbido com o Uhum. transtorno do neurodesenvolvimento, no caso. Exatamente. Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós vamos ter o transtorno da comunicação, como eu falei, o transtorno específico de aprendizagem, os transtorno do espectro autista e também do transtorno de hiperatividade e também o de desenvolvimento intelectual, Perfeito. que é o antigo, né, deficiência intelectual, só Aham. que hoje nós chamamos de transtorno de desenvolvimento intelectual. Todos os transtornos, seja ele do neurodesenvolvimento ou seja adquiridos, se não tratado de forma precoce, ele pode vir a ter uma comorbidade. E aí, dentro dessas comorbidades, nós vamos ter várias diferenciações para cada um dos transtornos específicos. Quando nós nos referimos ao transtorno de TDAH, nós podemos do espectro autista, nós podemos ali ter uma comorbidade do transtorno de TDAH. Hum, Então pode vir uma criança que tem o transtorno do espectro e junto com a comorbidade TDAH, se ela não for feita a intervenção de forma precoce. Ou seja, ela vai evoluir para os outros estressores. uhum, E aí você tem essa criança que está no transtorno do espectro, uhum. e aí houve ali uma comorbidade, né, uma evolução desse transtorno para uma comorbidade do TDAH. E aí essa criança não é tratada de forma precoce, ela não vai para as intervenções, ela não tem um acompanhamento médico nem terapêutico, aí ela pode vir a evoluir para um transtorno de conduta futuramente. E aí vem o transtorno de oposição desafiante. Então aquela Uhum. criança ela vai ficar muito opositora, vai começar a questionar regras, vai ter umas índoles ali vingativas, né, referente aquelas pessoas, aquelas figuras de autoridade, vai mostrar um humor muito irritável também. Se ainda assim essa criança ela não for tratada, aí ela pode, quando chegar à Evoluir. fase, ter um transtorno de personalidade. E aí nós temos vários, narcisistas e entre Uhum. outros. Então, assim, transtorno TDAH, ele pode evoluir para um transtorno de TOD, né, Uhum. transtorno opositivo desafiador. Sim. Não tratando o TOD, pode evoluir para um transtorno de conduta, porque, assim, o TOD ele vai até uns 9, 10 anos, Isso. transtorno de conduta vai ali É. na segunda fase, adolescência, e Uhum. transtorno de personalidade a partir dos 18 anos. Exato. Pode ser antissocial, pode ser narcisista, pode ser Uhum. borderline. Isso, aí vai depender das condições do histórico do indivíduo, da pessoa, Uhum. né, da Do criança e do ambiente. ambiente também, como foi desencadeado essas questões. Então, por isso que na nossa anamnese nós temos que saber ali quais os dos seus familiares que possuem ali aqueles determinados transtornos para a gente ver qual é a predisposição maior que ele pode vir a ter ou não, porque depende bastante. Quando a gente se refere do TOD, hoje nós conseguimos dar um diagnóstico de criança de transtorno de opositor acima de 5 anos. Quando é abaixo de 5 anos, nós precisamos de uma prevalência desses comportamentos, eles precisam acontecer várias vezes ao dia, numa prevalência de 6 meses de ocorrência. Então essa criança, ela precisa se comportar de forma raivosa, de índole vingativa e de comportamentos questionadores durante todos os dias, numa frequência de 6 meses. Quando Isso nós pra gente ter uma análise um diagnóstico clínico, Isso, né, para que antes dos nós 5 anos. exato, para que a Perfeito. gente consiga ter um diagnóstico clínico antes dos 5 A anos. gente consegue perceber, começar a perceber esses sintomas a partir de que idade? É variável, mas muitas das vezes é quando começa a demandar questões sociais da 2 criança, anos. com 2 anos, 3 anos, mas aí a gente vai para uma hipótese, porque aí nós vamos precisar fazer essa questão, porque é quando ela desenvolve a fala, porque ela precisa demonstrar esses questionamentos, Uhum, ela precisa se opor mesmo. Mas hoje nós temos aí crianças que estão no transtorno do espectro, têm a comorbidade com 2 anos de idade do TOD. uhum, Então, porque ela teve essa prevalência, uhum. mas também são alguns sintomas do transtorno do espectro, que é a dificuldade em seguir Hum. regras, de entender Do autismo e instruções, do do TDAH. autismo e do TDAH também, Uhum. exato. Então veja, é muito complexo e para que a gente consiga fazer intervenções fidedignas, antes nós precisamos fazer análises, nós precisamos analisar, nós precisamos entender o indivíduo, a pessoa,
qual contexto ele está inserido, quais são as predisposições que ele pode vir a ter ou não, e aí a partir disso, juntando dados ali, nós vamos fazer uma avaliação clínica, depois nós podemos aplicar escalas, protocolos, e aí até mesmo testes psicológicos, depender da idade da criança, para que a gente consiga verificar se ela tem ou não outras comorbidades. Perfeito, Voltar para esse perfeito. lugar. É isso mesmo. Olha só, gente, sobre todos esses transtornos que a gente está falando aqui, nós vamos falar deles na pós-graduação. Então, tá separada a pós-graduação por grupos de transtorno, né? Transtorno de neurodesenvolvimento, transtorno de ansiedade. Dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, todos os transtornos. Dentro do transtorno de ansiedade, todos os transtornos. Dentro dos transtornos de conduta, todos os transtornos, porque a gente está falando de tudo isso aqui meio que misturado, mas vão ser separados nos módulos, certo?